Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui contigo de volta para a gente dar sequência aí nesse nosso curso que visa, né, que você tenha autonomia aí na tua jornada até a aprovação, tá? Para que você aí consiga, no decorrer aí dos teus estudos, desde a escolha do concurso, desde a separação de materiais, desde a escolha de estratégia, desde a rota que você vai traçar naquela área escolhida para que você aí desenvolva os teus estudos e tenha uma preparação eficiente, uma preparação inteligente, de modo a não perder tempo, né? De modo que você aí consiga obter o sucesso o mais breve possível, tá? Passando inclusive aí pelas técnicas de estudo e, lógico, dentre todos esse caminho, esse processo, nós vamos acabar aí usando a prática para passar para você isso, e essa prática a gente vai utilizar com foco, né? Tem utilizado a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul para que a gente consiga atingir uma aprovação aí na SUSEP, lógico, com a possibilidade também de aprovação na Civil, mas trazendo para você muito a realidade, né? A gente não vai ser aqui motivacional, iludindo você, dizendo, ó, dá para fazer assim e vai dar certo porque a vaga é tua, se na tua realidade não permitir que seja, tá? Então a gente tem que ter muito bem, até o fator psicológico é muito, influencia bastante nisso. A gente não pode vislumbrar com todas as forças uma aprovação, quando essa aprovação ela está muito distante. Isso aí vai acabar te desmotivando e fazendo com que, quando você já tem uma bagagem, você cesse esse período de estudo por conta de uma reprovação esperada e pare os estudos, tá? Então isso aí acontece bastante e é por isso que concurso chega quem tem uma boa estratégia, quem está bem preparado, tá? Não tem o nosso curso ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo com uma extensão do desconto de 50% ainda, tá? Vai estar o cupom aqui embaixo, com lotes limitados, a gente estendeu aí o prazo desse desconto, então aproveite essa oportunidade aí, tá, gente? Esse vídeo ele faz parte das nossas aulas, mas a gente está colocando ele também disponível aí no YouTube. Então, sempre peço, te inscreve aí, tá? Tá desse lado de cá, né? Te inscreve aí, ativa a notificação para que você fique por dentro aí das nossas dicas, tá bom? Gente, o que a gente vai tratar hoje é se eu posso negligenciar alguma disciplina em concursos públicos, tá? É algo bem simples, mas eu vejo muita gente errando nisso, até tendo em vista que muita gente vem aí, quando eu estou gravando essa aula, ela vem de um concurso aí da Brigada Militar, ou dos Bombeiros. Que são concursos que você até pode deixar algumas disciplinas de lado. Lógico que durante a preparação para esse concurso, como exemplo, eu sempre instruí eu e alguns mentorados gente, não estuda lá na reta final, no último mês, não precisa estudar PNDH3, que é uma norma aí que, se você colocasse ela em páginas no Word, você teria lá em torno de 70 páginas. E não caiu essa disciplina. E o que aconteceu? Imagina se você tivesse que estudar 70 páginas e não caía uma questão sobre aquilo. Olha o tempo que você perde de estudo. Gente, 70 páginas, considerando que você não vai ver só uma vez, que você veja no mínimo 3 vezes, você vai gastar aí, no mínimo, 10 horas de estudo. 10 horas de estudo é muita coisa de aprendizado. Então, assim, esse é um dos filtros que a gente precisa ter. Eu já vou chegar nele de uma forma um pouco melhor, mas só para criar um cenário para você, para entender
como a estratégia lá é importante nesse sentido, sobre o que você pode e o que você não pode negligenciar. Olha só. Concursos da brigada em que a nota de corte ela é baixa, o que é que eu vou tratar como nota de corte baixa? Tá? Nota de corte abaixo de 80% da prova, tá? Tem provas aí que a gente mensura a nota 120, 130, 150, a nota máxima, então eu vou tratar como percentual, tá? Se a tua prova vale 100, notas com menos de 80, já é possível que você retire alguma disciplina. É o ideal? Nunca é o ideal negligenciar uma disciplina. Quando você negligencia uma disciplina, você conta com o fator sorte. E eu não gosto muito dessa ideia, assim, concurso a gente tem que ter um pouco de sorte também. Eu acho que a gente tem que minimizar o máximo a possibilidade desse fator sorte na tua prova. E para isso, você precisa estudar tudo que está no edital. Estudar tudo que está no edital é diferente, para mim, de você vencer o edital. O que é vencer o edital? É ter todo o conteúdo plenamente dominado. Isso para mim é vencer o edital, que é quase impossível em concursos públicos, tá? Só que aí tem um porém. Naqueles concursos cujas notas são 95, 97, 98, 99, de 90 para cima, aí jogando a real com você, não há como, de forma alguma, negligenciar alguma disciplina. Se você vai para negligenciar alguma disciplina, não viu alguma disciplina, de duas uma. Ou você conta com a sorte de que essa disciplina, esse conteúdo não caia na tua prova, tá? E pode ser que não caia. Ou então você não vai conseguir a aprovação. Ponto. Dentro daquela ideia, não você aqui, aquele cara que vai ser um otimista desenfreado, tá? Um motivacional que não trata com a realidade. Então, se a nota, ela é alta, e eu já ensinei isso nas aulas anteriores, para você que tem o nosso curso, talvez você vai jogar dinheiro fora, tá? Se a nota é 80 para baixo, e aí quanto mais para baixo for, mais você tem essa possibilidade de negligenciar alguma disciplina, você pode excluir alguns desses assuntos, algumas dessas disciplinas. E quais que são? A gente vai trazer na próxima aula algo na prática, que eu vou explicar como que você analisa a tendência, aí não de disciplinas, mas de cada assunto da disciplina, por exemplo, direito constitucional. Eu vou explicar como que você analisa a possibilidade que caia cada artigo na tua prova, e aí a gente vai passar também de uma forma mais prática sobre quais conteúdos que você vai fazer para o teu concurso, quais conteúdos que você vai analisar para o teu concurso que você poderia deixar de lado. Eu sempre falo aí no futuro do pretérito, né? Analisando essa possibilidade, não que isso seja o correto, tá? Mas você vai pegar todas as normas, aí eu falo normas, eu estou falando em leis, tá? Você vai copiar todas essas leis e jogar no Word. Todas. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá? E salva uma a uma. Então você vai ter lá direito constitucional, tudo que está no edital e que pede, não é toda a Constituição, tá? O concurso não vai cobrar toda a Constituição, mas vamos supor lá que ele está colocando lá até o artigo 42 da Constituição Federal, bota isso aí dentro do Word e joga lá. Pediu para você também lei de improbidade administrativa, lei 8429, jogou lá. Pediu lei 14.133, buscou no Google, selecionou tudo, joga no Word, tem lá o arquivo. O
que é que você vai fazer? Você vai perceber que algumas dessas leis, elas têm uma quantidade de páginas bem menor, tá? Bem menor. Mas elas constam no edital. Aquelas leis que têm um tamanho muito grande, e que não tem uma propensão a cair, não tem uma tendência a cair, essas que você pode ignorar, e aí eu vou voltar naquele exemplo que eu dei do PNDH3 da Brigada Militar, que ele era enorme, ou seja, um custo muito alto de estudo, de tempo, sendo que a possibilidade de questão era uma, no máximo, não tinha possibilidade, na verdade, na Brigada Militar, analisando a estrutura do edital, de que caísse 2 questões, mas assim, no máximo uma questão para 70 páginas. Primeiro, que quando você tem uma lei muito grande, é difícil de você conseguir prever qual trecho é mais cobrado, qual parte da lei, qual inciso, qual dispositivo é mais cobrado. Tá? Fica difícil você fazer essa previsão, então você tem que praticamente ter uma atenção igual, uniforme dela, do início até o final, com 70 páginas. Tá? Então, por isso que quando você tem aí a possibilidade de tirar algumas normas, o que é que você vai fazer? O que é que você não pode negligenciar? Já falei isso nas aulas anteriores. Jamais, hipótese alguma, você vai negligenciar língua portuguesa, hipótese alguma. Se o teu concurso cair em matemática, você jamais vai negligenciar matemática. Ah, mas eu sou ruim em matemática. Cara, se você é ruim em matemática, você precisa quebrar essa barreira. Aí, preto no branco, jogando a real. Ah, mas eu não consigo aprender. Sabe por que você não consegue aprender? Porque você ainda não baixou a cabeça e quis enfrentar esse monstro aí de frente. Certo? Inclusive vou estar lançando um curso aí de raciocínio lógico logo, tá? Então, assim, você tem que enfrentar. Se você não enfrentar agora, você vai ser punido nesse concurso, no próximo concurso e nos outros, porque são disciplinas que normalmente caem. Você não vai negligenciar. Aí eu vou tratar com um pouquinho de leis, tá? A Constituição Federal, embora em vários concursos seja uma norma longa, mas ele vai te dar uma base muito forte. Esse estudo vai te dar uma base muito forte para outras disciplinas. Então você não pode negligenciar a Constituição Federal, você não pode negligenciar a parte do direito administrativo, e aí quando eu estou falando de direito administrativo, entenda-se como o direito administrativo puro. Como assim? Organização do Estado, tá? Que aí a gente está falando administração direta, indireta, centralização, descentralização, concentração, desconcentração, tutela, autotutela, poderes, tá? Atos administrativos, esses você não pode negligenciar nunca, tá? E aí eu vou colocar outras leis que estão dentro do direito administrativo, mas eu não trato como diretamente, especificamente, esse direito administrativo puro. A gente vai falar estrito sensu, assim, tá? Que é a Lei de Licitações, Lei 14.133, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, e quando vier no teu edital também, procedimento administrativo disciplinar. Certo? Isso você não pode negligenciar nunca esses conteúdos quando caírem no teu edital, tá? Você nunca vai poder negligenciar perdão, estatuto ou regimento interno de servidores ou constituição estadual ou lei orgânica se for para município. 10.098, acho que é do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Você não pode negligenciar. Embora seja grande, seja um estudo grande, você não pode negligenciar. O que eu aconselho? Perdão, curando de uma gripe ainda. Quando cai a Constituição Estadual de determinado
estado ou a lei orgânica de um município. A lei orgânica de um município, você tem que estudar ela do início ao final. Quando é Constituição do Estado, normalmente nesse concurso caiu também a Constituição Federal. Eu aconselho você jogar no Word a Constituição do Estado e você ler as primeiras 40 páginas. Tá? Porque as bancas, elas não costumam... Isso aqui não é... Eu não estou sendo generalista, que sempre é assim. Mas normalmente são as 40 páginas ou a parte que fala da administração pública de determinado estado. Certo? É o que normalmente cai, ou é o comecinho da Constituição. Isso para estado. Quando for para município, a lei orgânica, vai ter que ler tudo. Tá? Estatuto de servidores, tem que ler tudo. Certo? Tem que ler tudo. E é algo que não se pode negligenciar. Vejo outra coisa que muita gente negligencia quando cai conhecimentos gerais ou atualidades. Não negligencie, porque é uma das partes, um dos conhecimentos com custo-benefício menor para concursos. Por quê? Porque se você tem um concurso almejado para daqui 6 meses, que é o ideal, tá? É o mínimo. Ah, mas já saiu o edital, eu estou estudando. Gente, provavelmente, quando cobra atualidades, você tem um núcleo mais forte de cobrança, de um interstício, de um intervalo dos 6 meses para trás. Não que não possa cair de mais atrás ainda. Aí, principalmente relacionado a contextos históricos, tá? Mas quando você tem assim de 6 meses para trás, veja que se o edital já saiu, você vai ter que estudar coisas que já aconteceram. Então é muito bom você ficar ligado nas notícias, porque daqui a pouco você ganha essas questões de graça. Só tendo que dar uma reformulada. O tempo que você gasta, por exemplo, para uma bateria de questões, de 10 questões de conhecimentos gerais, se você dá uma acompanhada por dia de 20 minutos nas notícias, você vai muito bem. Você não garantiria 10 questões de conhecimentos gerais se você estudasse só 20 de conhecimentos específicos, se você estudar somente 20 minutos por dia. Então tá vendo que é um custo-benefício muito bom, tá? Então assim, gente, esses conteúdos que eu comentei com você são conteúdos assim genéricos e que sempre cai e que você não pode negligenciar, tá? Vou colocar aqui mais a parte aí de Estatuto do Idoso, quando é cobrado, certo? Lei Maria da Penha, quando é cobrada, ok? A gente vai ter, na próxima aula, eu vou trazer o edital da SUSEP para mostrar para você aí como é que você faz essa pesquisa também, como é que você mensura especificamente para o teu concurso. E quando for concursos administrativos, junte-se a isso, você jamais vai poder tirar daí gestão de pessoas, cai demais, demais, demais. Quando cair administração de materiais, você não pode retirar. Você nunca pode tirar, quando cai um concurso administrativo, a parte do planejamento organizacional. O planejamento, organização, direção e controle. Certo? Essas fases da administração, quando cai isso aí normalmente é um prato cheio. Você nunca tira quando cair motivação e liderança, jamais você pode tirar isso aí fora. E teorias da administração, tá? Quando você coloca lá, por exemplo, teoria científica, teoria burocrática, todas essas teorias, sempre quando estão em edital, você nunca pode retirá-las. E aí também para concursos aí de área de controle ou até administrativa, que é um conteúdo pesadíssimo, pesadíssimo, lei de responsabilidade fiscal ou administração financeira e orçamentária. Certo? Detalhe, quando você vir no teu edital, lei 14.133, eu vejo muita gente às vezes tirar isso,
Lei 14.133 de licitação. Eu não vou ver isso aqui porque eu achei muito chato. E realmente é um porre. Só que, sem exceção, quando aparece isso, as bancas adoram. Eu já vi concurso administrativo que lá tinham 20 questões de específicos, umas 4, 5 serem de licitações, ser da 14.133, que antes era 8.666, e aí foi alterado, isso aí, se eu não me engano, 1º de janeiro de 2023, deve ter passado aí a viger a 14.133, tá? Então esses são os conteúdos que você não pode, de forma nenhuma, negligenciar, certo? Já falei para vocês, então, assim, ó, nota de corte inferior a 80, vamos tratar com 70 para baixo, que é raríssimo, mas vamos pegar uma SUSEP que com 75 ali, você tem uma possibilidade de entrar. Você pode negligenciar algumas, tá? Você pode negligenciar algumas caso não dê tempo de estudar tudo. Ou caso você queira priorizar algumas disciplinas, essas que eu falei para vocês, que você tem que chegar muito bem na hora da tua prova, tá? Eu vou explicar na próxima aula, eu vou trazer um site de questões, que é um investimento que o concurseiro, infelizmente, ele é obrigado a fazer, certo? O investimento é em site de questões, onde a gente vai mapear duas coisas. A gente vai mapear com base no concurso da SUSEP, na prática, o que a gente poderia negligenciar desse edital, tá? E também quais são os pontos, como que você vai fazer para mapear os pontos mais cobrados de cada lei, de cada conteúdo desses, tá? Logicamente que a gente vai mapear isso com base na ideia atual da banca organizadora, certo? Então a gente vai aprender na prática aí como fazer isso, também tratando aí sobre o que cai de cada conteúdo. Em cima disso, a gente está quase pronto para que você consiga aí mapear o teu cronograma de estudos, tá bom? Mas lembra também assim, ó, se você tem 20 normas, tá? 20 normas que você deixou de lado, que não são aquele filé que você precisa estudar, o que é que você vai dar prioridade? Você vai dar prioridade para estudar as menores normas. Porque pensa comigo, se naquele edital tá lá, vamos pegar aqui uma norma pequena, tá? Vamos pegar uma norma pequena aqui para ficar fácil. Vamos pegar a 8429, tá? Pegar a 8429. Essa tá entre as principais, mas só para dar um exemplo aí do que normalmente cai em provas. Ela não é uma lei muito grande, tá? Ela não é uma lei muito grande. Vai dar ali 10, 11 páginas se você colocar ali no Word, tá? Se você pegar ela, você entende que o custo para estudar 10, 11 páginas é meia horinha. Meia hora de leitura dela, é possível que você extraia uma questão dela, porque se está no edital, logicamente tem a possibilidade de ser cobrado. Diferente da gente fazer um paralelo, por exemplo, com uma lei, Estatuto da Igualdade, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? De você pegar uma lei extremamente grande, que se está no edital, pode cair também, mas o tempo que você demora para ler a 8429, o tempo que você demora para ler Estatuto da Pessoa com Deficiência, você poderia estudar 7 vezes a lei de improbidade. Entendeu? Então é a questão de custo-benefício. Quando você precisa privilegiar, você vai analisar duas coisas em conjunto. A possibilidade disso cair e o tamanho da lei, o custo que você vai ter para o estudo. Tá certo, gente? Galera, então encontro vocês aí no nosso próximo vídeo, tá? Onde a gente vai aí colocar na prática esse raciocínio aí. Fechou? Gente, forte abraço. Até a próxima.